Uma boa noite para todos vocês. Um drama pro Corinthians, um drama pro torcedor corintiano. O Corinthians, acredite se quiser, não jogou mal, tá? Quero deixar isso claro, não foi uma partida ruim do Corinthians, nem quando estava 11 contra 11. Só que não ganhar do Juventude em casa, confronto direto, porque o Juventude também tá brigando ali contra a zona do rebaixamento, com 2 jogadores a mais, é imperdoável. É claro que o torcedor não vai perdoar, não tem que perdoar, porque o goleiro foi expulso no final do primeiro tempo. Detalhe, tiveram aí pelo menos 10 minutos de primeiro tempo com um jogador a mais. Todo o segundo tempo com esse jogador ainda a mais. E metade do segundo tempo com 2 jogadores a mais o Corinthians. Então é assustador o momento do Corinthians. É assim, é bizarra a situação, porque já é ruim, sim, já é ruim, mas pode piorar. Porque eu vou falar pra vocês aqui dados que deixam claro o drama corintiano. Eu quero saber como o Vamp vai chegar aqui. Ele vai descer lá da cabine. Ah, o Vamp fugiu. Fugiu. Então, o Vamp não vai estar aqui, eu vou esperar por ele durante a semana. Agora, vamos lá. Cuiabá, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o antepenúltimo, tá? É o 18º. O Atlético Goianiense, que é o 20º, já está praticamente rebaixado. O Cuiabá, que é o 19º, ele tem 17 pontos, ele tem 3 atrás do Corinthians. Só que ele tem 2 jogos a menos. O Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Corinthians, com 3 pontos a menos. Aí o Fluminense, que é o 17º, que passou o Corinthians, o Fluminense tem 1 jogo a menos que o Corinthians ainda. Ou seja, pode disparar do Corinthians. O Vitória é aquela briga direta mesmo. Vitória com 21, Corinthians com 20, os 2 com o mesmo número de jogos. Já o Grêmio, para vocês verem o drama, já o Grêmio, que já é o 15º, ele tem 1 ponto a mais que o Corinthians e 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Assim como tem o Juventude. 2 jogos a menos e também já na 14ª colocação. Ou seja, vive um drama o torcedor corintiano, vive um drama o Corinthians. E eu digo, já falei aqui algumas vezes, acho que o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento até o final. Tanto pela bola que joga, quanto pela situação atual, Flávio Prado. É bizarra a situação do Corinthians. Tem mais coisa em cima do que você falou. O Criciúma ganhou ontem do Atlético. O Criciúma estaria com 21 pontos no bolo. Já foi lá para 24 pontos. E o Criciúma tem 2 jogos a menos que o Corinthians. E 5 pontos a mais. Então, falando aqui em cima daquela conta do Bruno, né? Dos caíveis. Então, o Criciúma, ele tem 24 pontos. O Corinthians tem 20. E o Criciúma tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Olha isso aí. E o próprio Internacional, que estava no bolo lá, está dando uma desgarrada também. Né? O Internacional ainda está jogando, mas ele está dando uma desgarrada também. Então, além do Corinthians não conseguir o resultado, os outros resultados paralelos foram todos contra o Corinthians. Todos foram ruins. Todos não tem nenhum resultado. Você fala, poxa, ninguém tropeçou do pessoal que estava lá embaixo. Só o Corinthians. Isso é complicado. Isso é complicado. Ele não fez o resultado e os outros fizeram. Tem muita coisa pela frente. Estamos na primeira rodada do segundo turno. Tem time que nem acabou o primeiro turno. Mas, ficar esperto. Segunda rodada do segundo turno. Tem muita coisa pela frente, mas os caras estão saindo. O Corinthians até agora não mudou nada. O Corinthians é aquilo, né? Ele até mostra um pouquinho a mais, tal, mas a bola não rende. Não é uma coisa que renda. Quando trocou o técnico, é sempre assim, né? Tem aquele embalo e tal. E aí voltou pro mesmo marasmo. Mas até que jogou bem o primeiro tempo ali, né? Mas aí não achou o gol. Tinha jogo do Antônio Oliveira também, que você falava, pô, que legal. Tal. Daqui a pouco caía de novo. Os resultados não mostram a evolução do time do Corinthians. Não mostram. Aí o Ramon Dias também ainda não definiu o time. Aquele menino, o Rian, ele estava jogando muita bola, estava muito bem, hoje já ficou no banco. Quer dizer, sabe, ele está com dificuldade de achar um time também. Sei lá, o Corinthians tá dando alguns tiros fortes aí, pensando falou até em Michael e tal. Esse cara que o Corinthians pensou... contratou o Thales Magno hoje.
Pois é. Acertou o Thales Magno, que era do Vasco, tá lá no New York City. Fazedor de gols, né? Era fazedor de gols. Falou que isso, quando ele chegou até a conversar com o Thales Magno e pagar. Com o Thales Magno, com o Michael, 2,5 milhões de reais. Que é isso, gente? Isso é uma loucura. Isso é que ferra tudo. Você tem que manter a calma, você tem que manter a tranquilidade. Então vamos aguardando para ela. A situação é brava. Mas não vai manter a tranquilidade. Isso aqui a gente afirma. Eu afirmo isso aqui. Corinthians não vai manter a tranquilidade. Vai ser um pesadelo para essa diretoria do Corinthians e vai. A torcida vai cobrar e tem que ser dito. É uma vergonha, é um vexame. É um vexame o Corinthians com 2 jogadores a mais. Desde os 11 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve aí, foram 8 minutos de acréscimo. Então, o Corinthians teve 11 para 45. 34. Mais 8, 43. Não, 42. O Corinthians teve 2 jogadores a mais por 42 minutos contra o Juventude. Não é dizer também que é contra o Palmeiras, que é contra o São Paulo, que é contra o Flamengo, que é contra o Botafogo, que também está brigando pelo título brasileiro. É contra o Juventude, que também está lutando contra o rebaixamento. E o Corinthians não conseguiu fazer um gol em 42 minutos com 2 jogadores a mais. Aí é sacanagem com o torcedor. Aí o torcedor tem todo motivo para ir lá na rede social. Invadir CT eu nunca vou ser a favor. Nunca vou ser a favor de violência, perseguição a jogador, isso é palhaçada. Agora, tem que cobrar. Não dá pra você jogar com 2 jogadores a mais por 42 minutos contra o Juventude, que confronto direto, Zé, é confronto direto, pô. O Juventude, antes do jogo de hoje, ele tinha 2 pontos a mais, continuou, né? Continua com 2 pontos a mais que o Corinthians. Se o Corinthians vence, ele passa. O Juventude com jogos a menos. Ele passa o Juventude com 2 jogos a menos. Então, essa rodada, como disse o Flávio Prado, foi a rodada do pesadelo pro corintiano. Foi a rodada pro corintiano falar, realmente eu vou ficar tenso, eu vou ficar puto até o fim do Campeonato Brasileiro. Vai ser esse drama até o final, Zé. Você já ouviu falar de tempestade perfeita? Foi a tempestade perfeita hoje pro Corinthians. Antes do jogo, a gente dizia, é jogo em que Corinthians tem uma missão, vencer, vencer ou vencer. Só a vitória interessa pro Corinthians, já que ele corria o risco de voltar para a zona do rebaixamento se Fluminense ou Grêmio vencesse. Qualquer um dos dois que ganhasse um dos seus jogos. O Grêmio venceu, o Fluminense venceu e a vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O que é muito... reserva. que é muito difícil, né, que será adversário do Corinthians, né? E o Fluminense venceu do Bahia, não é jogo fácil também, né? Apesar de que depois que o Thiago Silva entrou no Fluminense, foram 4 jogos, 4 vitórias, nem um gol sofrido. Tomou nem um gol. Parece que entrou e transformou. E o Corinthians conseguiu não ganhar um jogo, primeiro contra o Juventude em casa, que era obrigação dele ganhar. Segundo, com esses números que o Pilhado trouxe há pouco, foram 42 minutos. Primeiro que com um jogador a mais, ele jogou 12 minutos do primeiro tempo. Com 2 minutos além do tempo, o goleiro foi expulso e o árbitro deu 14 minutos. E corretamente, o tempo de acréscimo. Não foi igual na Olimpíada lá, não. Foi corretamente mesmo, esse tempo a mais. E o Corinthians não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. E no segundo tempo, teve um jogador a mais, conseguiu empatar no comecinho do segundo tempo. Depois ficou com mais um jogador a mais, com 11 contra 9. E ficou 42 minutos ali batendo na parede, sem conseguir marcar. Tá certo que foram 32 finalizações, contra 7 no total. No primeiro tempo foram 14 finalizações, mas faltou qualidade nessas finalizações. O Corinthians perdeu muitas oportunidades, ou no cabeceio, ou em finalização com o pé, exigindo, ou o goleiro adversário pegava ou mandava para fora. Ele perdeu, tem que treinar muito finalização. Ele criou oportunidade para fazer o gol, mas não fez, chutando para fora, chutando no goleiro, chutando no zagueiro, e aí não adianta, tem que colocá-lo na casinha. Ele não conseguiu colocar. Olha, uma das vergonhas históricas do Corinthians. Vai ficar marcado o dia que ele jogou 11 contra 9 do Juventude e não conseguiu fazer o segundo gol, empatou o jogo em 1-1. É isso, né, Bruno? O torcedor tem toda a razão. Agora eu vou falar aqui a verdade. Seria melhor para esse Corinthians que não tivesse tido as expulsões. Seria melhor. Sim. Porque ia ser uma atuação razoável, porque a atuação do Corinthians não foi ruim no primeiro tempo.
Não foi ruim, estava criando com o Igor Coronado ali pela ponta, chegou a criar chances com o Giovani também. Não era uma atuação péssima do Corinthians. Agora, passa a ser um vexame quando você tem 2 jogadores a mais e você não consegue fazer o gol. Porque o Juventude não ia tentar... Não era jogo. Foi, em Itaquera. Tava cheio o estádio. Como você é ridículo. Eu pergunto uma coisa e você me responde assim. O estádio estava cheio. Só pra saber. É porque eu ouvi falar que quando joga em casa com a força da torcida, com 2 a menos empata com a Juventude. Tá. Não, com 2 a mais. 2 a mais. O Corinthians joga com 2 a mais. Pois é. Contra o Juventude e Itaquera com a casa cheia. Mas tá bom, aí... Força da torcida, a gente viu que... Mas claro que a torcida tem força, agora o time não tem, pô. Então, o time não tem. É o que eu falo sempre. Torcida, ela depende. O time é que faz, não a torcida. Se o time for ruim, velho, você pode colocar quem você quiser e tal. O time do Corinthians é ruim, pode encher estádio, pode não encher. E o que é pior, agora aquele bando que se define como dono do time vai invadir o CT e lá o Corinthians ele é conivente, não faz como a Leila fez. Cantou ameaças depois do jogo. Quando a Leila, os caras tentaram invadir lá, ela botou os caras pra correr como tem que fazer mesmo. Show, que nem cachorro, vai. Show, fora. Não vem encher o saco aqui, não. Botaram os caras pra correr, que é assim que tem que ser mesmo. Você não pode invadir a casa dos caras. Ninguém invade a sede dos caras lá e sabe lá o que eles fazem lá dentro. Então, mas no Corinthians não. O Corinthians é conivência, medo dos caras e tal. Então, vai ter mais isso ainda pra encher o saco. Que é a parte de torcida que cabe. A torcida foi lá, aplaudiu, bonitado, e nada. Acho que hoje foi um jogo que retratou muito assim, o momento do Corinthians, principalmente na chegada do novo treinador, que ainda está aí há pouco tempo, né? O Ramon Dias, hoje foi o 6º jogo dele. O que melhorou? O time perde menos. O time, ele optou por um time mais de força física, com a chegada do Alex Santana, o Rian ganhando espaço em relação ao Breno Bidon, por exemplo. É um time mais físico e mais difícil de ser batido. De 6 jogos, perdeu 1 com o Ramon Dias. Mas já são 4 sem vencer também. E que nos 4 anteriores a ele tinha 3 derrotas. Né? O time perde menos, é um time mais difícil. Com essa média, Bruno, 5 jogos, 4 empates, ele cai. Sim. É melhor você perder 2 e perder 3 e ganhar 2. Mas calma aí, desses 4 que não venceu, Bruno, 3 foram em casa. Sim. 3 foram em casa. Não, mas ele tá 4 jogos sem vencer. 3 em casa, Grêmio. 2 com o Grêmio. Juventude, 2 com o Grêmio, 1 com o Juventude. E só teve uma derrota pro Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Obrigado. Então, se você fizesse 5 jogos, você empatar 3. Não, como é que foi? Empatou 3 e perdeu 1, é isso, né? Então, com essa média, você cai. É melhor você ganhava dos 5, você ganha 2 e perde 3. É melhor você empatar 4, você só faz um pontinho. Se você ganhar 2, você faz 6. Se você empatar 4, você faz 4. Você tá atrás. Com essa média você cai, você se arrebenta. É complicado, porque o time tem muita dificuldade para criar, para fazer gol. Ele se defende melhor, ele é um time mais difícil. O Corinthians antes era um time muito fácil de ser batido. Hoje não é tanto, hoje é mais difícil ganhar do Corinthians. Mas também para o Corinthians ganhar é uma dificuldade, é um sofrimento, mesmo num cenário como o de hoje. O Juventude com 9 se fechou, que era o que podia fazer, e conseguiu levar um empate para casa. E outro detalhe, né? Numa circunstância que o time está muito mal. Os artilheiros do time na temporada, Yuri Alberto, 16 gols. Né? Você pode criticar, falar, ele tem 16 gols. Depois dele vem o Romero, com 9, que já é praticamente metade. Romero também não jogou hoje. Aí depois do Yuri e do Romero, já vai lá para baixo 5 gols, o Kaká, que é zagueiro, que fez uns contras, um a favor, mas faz gol. E o Garro também tem 5 e o Wesley também. Então, os caras que fazem gol, bem ou mal, são o Yuri, Romero, são esses caras. Assim, a gente está falando de um elenco que é limitado. Então, hoje também não contou com os jogadores que fazem gol com mais frequência. Então, é um sofrimento para ganhar. É mais difícil hoje bater o Corinthians, mas também para o Corinthians ganhar um jogo é um sacrifício, principalmente nesse cenário. O adversário fechadinho dá a bola para o Corinthians. E aí o time sofre. Para conseguir fazer gol, esse time sofre bastante. Gente, mas o adversário fechadinho com 9, né, Bruno? Isso, Com 9. Porra, o Corinthians não consegue passar por uma barreira, mesmo com 2 jogadores a mais, aí o torcedor entra em desespero. E o torcedor entra em desespero com razão. Porque ele pensa, se com 2 jogadores a mais, que o Juventude, o meu time não consegue fazer um gol em casa, porque o Corinthians precisava fazer um gol em 42 minutos. Tudo bem, ele fez o gol de empate, mas ele teve 42 minutos para fazer um gol. Aí o torcedor pensa, contra quem que eu vou fazer gol? Se o Juventude com 9 eu não faço... É um Corinthians assustador, Zé.
E o Yuri Alberto não deve voltar no próximo jogo ainda não, Vai né? ficar um mês e pouco parado. Deve ficar um mês fora. É o único jogador que faz gol nesse Corinthians, além do Romero. E que não tá bem, né? Pela média de gols. Mas assim, quando tava 11 contra 11, tava um jogo legal, de trocação. O que acontecia? O Corinthians podia fazer como podia tomar. E quando tava 11 contra 11, ele tava perdendo o jogo, por 1-0. E assim, Hugo Souza fez uma defesa com o atacante cara a cara, né? Com o Eric cara a cara com ele. O Corinthians estava ameaçado de tomar o segundo gol. Ele chegava também. Da mesma forma que ele chegava com perigo, o Juventude chegava. Tava um jogo meio assim, lá e cá. Jogo divertido até, um jogo franco. Mas assim, quando as expulsões começaram, você falou, foi pior. Quando as expulsões aconteceram, virou o jogo de um time só. Só o Corinthians, Juventude se defendendo e o Corinthians atacando. E no jogo de um time só, o Corinthians, atualizando os números aqui, foram 34 finalizações do Corinthians, mas batendo na parede, ou no goleiro, ou no zagueiro, faltou aquela qualidade. É aquela coisa de um time reativo. Quando ele é atacado, aí ele tem espaço para contra-atacar, ok, ele se dá um pouco melhor, ele consegue Aconteceu contra o Grêmio, quando o Corinthians teve um expulso, melhorou. Exato. Quando o Ranieri foi expulso, que aí o Grêmio teve que subir. Meio que o Grêmio foi o Corinthians de hoje, né? Sim. Mas menos drástico, porque na oportunidade tinha um expulso, né? O Grêmio tinha o adversário com um a menos. De um jeito. Só sabe jogar de um jeito. Dá a bola para o adversário e contra-ataque. E contra-ataque. É o time reativo, né? Você marca, é aquilo, um time de força, um time de forte marcação no meio campo, com a entrada do Alex Santana ali no meio, mas quando assim, toma a bola para o Corinthians, agora você vai atacar e eu vou só me defender. Ele não encontra soluções para... Eu repito, finalizou bastante, mas finalização sem qualidade. Não tinha alguém para chegar e botar a bola na rede. O menino Giovani, que eu elogiei bastante na última partida, de novo, se mexe bem. Busca jogo, sai para receber, recebeu bolas. Chuta, arrisca. Arrisca, mas faltou aquela qualidade para botar na rede, que aí é a experiência que vai dar para ele, né?